quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba o falou tal profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Eu coloquei aqui na introdução, eu sei que tem a introdução da lição, mas só para a gente situar, eu coloquei aqui: o engano sempre se apresentou como alternativa diante da verdade. O engano sempre se apresentou como alternativa diante da verdade. Meus irmãos, vocês sabiam que hoje em dia o lugar mais difícil para nós identificarmos o diabo não é no mundo? Sabiam, meus amados? Os irmãos concordam com isso? O lugar mais difícil para identificarmos o espírito do anticristo, o espírito dos falsos profetas, não é no mundo. Sabe por quê? Porque no mundo, ou para o mundo, Satanás aparece como Satanás. Tudo que tem no mundo, nós como cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, não é? Nós podemos discernir que não é de Deus. Os prazeres da carne, esse sistema corrompido do mundo, porque quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem tudo que no mundo há, a Bíblia não está dizendo para a gente não amar as pessoas, para a gente desprezar o mundo cosmo, não. O mundo que a Bíblia fala ali é o mundo sistema. O sistema mudando está falido. A Bíblia diz que o mundo está apodrecido. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, ela tem dois sentidos. Ela significa estar abaixo, sob, e significa também estar sepultado. Essa palavra jazir ou jazer, ela se refere a alguém que morreu, né? Se você for no cemitério, você vê lá uma escrita numa tumba de alguém, aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está dizendo que o mundo está sob o poder de Satanás. Então, para nós identificarmos Satanás no mundo é muito fácil, irmãos, porque ele está operando de forma aberta, de forma explícita, mas a maior dificuldade para nós hoje é identificarmos Satanás dentro da igreja. Um dia uma irmã disse que Satanás não entrava na igreja. O que é que os irmãos acham? Já que estamos na escola, quando eu falo igreja, eu não estou falando no sentido da igreja espiritual como corpo de Cristo. Eu falo de igreja comunidade. O diabo entra na igreja? Entra no templo? Mas a irmã disse que o diabo não entrava. Ele entra, irmãos. Claro, em uma reunião apostólica presidida pelo Senhor Jesus, ele entrou e usou aquele que haveria de ser o quem? O pastor da igreja, que foi Pedro. Usou Pedro na cara de Jesus. Depois que o Espírito Santo usou a Pedro, Satanás usou. Mas só Jesus pôde descobrir, que se fosse qualquer outro apóstolo, não descobriria. Porque Pedro, o diabo usou Pedro de forma não é de forma sorrateira, de forma disfarçada. Então a maior dificuldade hoje é a gente identificar o espírito do anticristo ou dos falsos profetas dentro da igreja. Por quê? Porque os falsos profetas ostentam serem donos da verdade, mas vendem mentira, não é? Como eu falei a princípio, aqui está escrito, o engano sempre se apresentou como alternativa diante da verdade. Por exemplo, quando o diabo quis tentar a Eva, veja que ele não chegou reprovando e condenando completamente aquilo que Deus havia falado. Não, ele usou a verdade de Deus e misturou esta verdade com mentira. E deu à mulher uma alternativa para fazer uma emenda na verdade e pecar. Porque qual era o maior desejo de Eva? Não era de cumprir a vontade de Deus. Ela estava cumprindo a vontade de Deus por conta de uma lei imposta. Mas o desejo de Eva era o quê? Era tomar o quê? Do fruto proibido e comer. Mas o diabo, sabendo que ela tinha um desejo
mas em certo sentido temia para que Deus não a punisse. Então o diabo misturou no meio da verdade uma pitada de mentira e conseguiu iludir a cabeça da mulher. Por quê? Porque faltava àquela mulher o conhecimento, não é, da palavra de Deus. Até porque dizem alguns estudiosos que Deus não falou à mulher. Deus falou a quem? Deus falou ao homem, não é verdade? Então, meus irmãos, na aula de hoje aprenderemos a avaliar os falsos profetas, tal como Ananias, que se opôs à mensagem apregoada por Jeremias. Então, o primeiro tópico dessa nossa lição, nós vamos citar agora. Vamos todos juntos? A falsa mensagem profética. Repita: a falsa mensagem profética. E o primeiro subtópico é a celeste mensagem de Jeremias. Eu vou ler aqui o versículo 28, capítulo 28, versículo 2. Diz a palavra do Senhor: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Quem foi que falou isso aqui? Ananias. Jeremias. Ananias. Olha aí, meus irmãos. Quem falou isso aqui? Ananias. Ananias. É por isso, irmãos, que essa questão de ler texto sem um contexto, já dizia um grande pregador que texto sem contexto é pretexto para heresia. A gente deve ler a Bíblia com todo o seu contexto, contexto textual, contexto histórico. Existem muitos tipos de contexto. O contexto imediato, que é aquele contexto que vem logo em seguida, pode ser o versículo anterior ao texto ou o posterior ao texto. O contexto textual, que é você ler todo o capítulo, porque às vezes o irmão pega um texto isolado aqui, lê e não entendem, interpretam de maneira errada. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, para que você entenda a Bíblia, para que eu entenda a Bíblia, eu preciso ler todo o contexto. Existe também um contexto remoto, porque a interpretação para um texto, ele pode não estar no mesmo capítulo, pode não estar no mesmo livro. Se você lê um texto no Velho Testamento, o seu sentido, a sua interpretação pode ser encontrada lá no Novo Testamento. Tem um contexto histórico também, que é aquilo que vai lhe ensinar por que se escreveu aquilo. Por exemplo, um dia Jesus disse para os discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, por que ver essa ideia na cabeça de Jesus e dizer para os discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo? Jesus estava falando de coisas, irmãos, relacionadas à cultura e à situação dos discípulos naquele mesmo momento. Amém, meus irmãos? Então eu não vou entrar em detalhes, mas só para os irmãos terem uma ideia. Então quem falou aqui foi quem? Ananias. Mas se um irmão pegar assim e ler isso aqui, vai ler no ciclo de oração, vai dar um monte de glória e vai dizer: olha Deus falando aqui, irmãos. E não é Deus que está falando aqui. Tá, meus irmãos? Foi o profeta, ou o falso profeta Ananias quem falou. Agora capítulo 27, versículos do 1 ao 3. Como é que diz? No princípio do reinado de Zedequias, filho de quem? De Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo. Aí quem falou agora aqui? Quem foi que profetizou aqui, meus amados? Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze uns grilhões e jugos e põe-nos ao teu pescoço e envia-os ao rei de Edom e ao rei de Moabe e ao rei dos filhos de Amon e ao rei de Tiro e ao rei de Sidom pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém a ter com Zedequias, rei de Judá. Amém, meus irmãos? Queridos, só para os irmãos entenderem, eu já falei isso, a forma de profecia transmitida por Jeremias aqui, a gente já entendeu, irmão,
lições passadas que existiam pelo menos 2 tipos de profetas, né? Profetas de ação, ou profetas orais, e profetas literários, ou profetas escritores. Só para a gente rememorar, citem aí um exemplo de um profeta de ação. Citem. Micaías. Citem outro. Elias. Outro. Eliseu. Agora me expliquem por que esses homens foram profetas de ação. Não escreveram nada. Porque, muito embora eles profetizassem com a mesma autoridade da segunda classe, eles não escreveram os seus escritos, os seus oráculos. E tinham também os profetas literários, não é, irmãos? Ou profetas escritores. Citem alguns aí. Isaías, Jeremias, Oséias, Malaquias e muitos outros que nós conhecemos. Então, isso aqui foi uma profecia de ação, quando a profecia era transmitida não apenas por palavras enérgicas, poderosas, né? Mas também por uma manifestação física ou simbólica. Veja, irmãos, o que Deus é possível, o que é possível Deus fazer, até onde Deus vai para chamar a atenção do seu povo. Deus é tremendo, irmãos. Deus fará de tudo para chamar a sua atenção. Então, como Jeremias falava e o povo não escutava, então Deus disse: pega aí umas cangas. Os irmãos sabem que essas cangas aqui, as irmãs sabem que não é aquelas cangas que se usa na praia, né? Isso aqui, essa palavra canga é mesmo que jugo. Então, eu coloquei aqui, neste caso, Deus mandou que Jeremias fizesse uso de jugos ou cangas. Definição: o que é canga? Vamos lá? Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar-se por cima ao pescoço dos animais, em geral dos bois, e ligada a um arado ou a um carro. Não é isso, meus irmãos? Então, o que significa? O que representa a canga ou jugo na Bíblia? Figura da escravidão e da opressão. Eu coloquei aqui 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. E ao contrário do jugo pesado da lei, conforme está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o jugo de Jesus é fácil de suportar. Amém, meus irmãos? Eu não entendo porque encontro tanta gente dizendo que é tão difícil ser crente, irmãos. Sabe por que é difícil ser crente? Vamos explicar dentro da palavra de Deus? É porque, irmãos, os homens acrescentaram ao jugo de Jesus muitos outros jugos. Vocês sabiam que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles acrescentaram dezenas e dezenas de preceitos à lei? Coisas que não eram necessárias serem feitas, observadas. É por isso que Jesus, quando ia ter com o fariseu, Jesus arriava a lenha. Porque Jesus conhece o que está no nosso coração. E os fariseus chegavam lá com aquela hipocrisia e Jesus dizia: raça de víbora, sepulcros caiados, vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro estão cheios de aves de rapina. Então eles colocavam um peso para o povo carregar e eles não arrastavam nem um dedo, irmãos. Nem com o dedo ele arrastava. Então a gente tem que entender, irmãos, o que é preceito de homem e o que é a palavra de Deus. É por isso que hoje existe uma grande conturbação, de uma enxurrada de interrogações que as pessoas fazem e não se tem resposta. Por quê? O que a gente falou a princípio: texto isolado do seu contexto. Texto isolado do seu contexto. Então tem muitos versículos bíblicos que muita gente hoje não sabe explicar. Mas hoje, como nós, graças a Deus, temos acesso aos originais, a excelentes traduções da Bíblia, nós podemos ter resposta para isso.